Então, eu sou Milton de Arruda Martins e eu fui secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde do Ministério da Saúde durante o ano de 2011, desde o início do segundo governo da presidente Dilma Rousseff até o finalzinho de 2011 e 2012. Então, por apenas um ano. Quando eu fui secretário, eu participei de um ministério numa conjuntura muito diferente da atual, porque era o primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, ela tinha sido eleita e ela tinha tido muitos apoios e em Brasília havia um clima muito favorável a ela tinha maioria no Congresso, tanto no Senado como na Câmara, bem diferente dos tempos atuais. E o ministro da Saúde, que assumiu, o ministro Alexandre Padilha, já tinha trabalhado com ela quando ela esteve como chefe da Casa Civil do presidente Lula. Então ele assumiu também como um ministro que tinha um grande apoio da presidente. Então havia um clima muito favorável e um clima de muito otimismo por parte da equipe que ele convidou. Eu não tinha nenhuma experiência de gestão federal. Eu sou um professor titular de clínica médica da Faculdade de Medicina da USP, de São Paulo, e eu tenho uma trajetória muito grande na área de ensino médico e de ensino das profissões da saúde. E eu fui presidente da ABEM, da Associação Brasileira de Educação Médica, de 2004 a 2008. Numa época em que o ministro Alexandre Padilha estava acabando o seu curso de medicina ou fazendo residência médica. Então, muitos dos componentes da equipe dele haviam convivido comigo, eu como professor e eles como estudantes de medicina e militantes do movimento estudantil e do movimento da reforma sanitária. Então, certamente foi por isso que eu fui convidado. Então, eu tinha experiência de gestão e tenho, já ocupei vários cargos de direção no Hospital das Clínicas de São Paulo, mas eu era uma pessoa muito mais ligada à área de gestão da educação do que de gestão do trabalho. Mas eu conhecia a CEGETS, pelo fato de ter sido presidente da ABEM e pelo fato de ter participado de muitos projetos ligados ao ensino das profissões de saúde, eu já tinha frequentado a CEGETS e eu conhecia muito bem o secretário anterior. Tanto que quando eu assumi, eu me considerava continuidade, quer dizer, eu procurei não fazer nenhum tipo de ruptura e fazer um trabalho de continuidade com o secretário anterior. Tanto que uma parte da equipe do secretário anterior foi mantida. Então, a doutora Anistela Haddad, que estava na equipe do Dr. Francisco Campos, continuou comigo. O professor Sigisfredo Brenelli, que estava na equipe do Dr. Francisco Campos, também continuou comigo e eu até fiz uma certa questão de manter algumas pessoas para garantir uma continuidade. Apesar de, especificamente, essas duas pessoas, eu já as conhecia há muito tempo e eu as convidei e gostei muito que elas tivessem aceito continuar o trabalho comigo. Mas, como eu disse, a minha permanência foi muito curta. Então, eu posso falar dos desafios da época, dos projetos que foram elaborados, talvez das prioridades da época, mas muito do que eu pensei foi continuado mais ou menos pelos que me sucederam. Por que eu fiquei pouco tempo? Eu fiquei pouco tempo mais por motivos pessoais do que por motivos políticos. Claro que durante uma gestão, trabalhando com questões muito complexas, sempre existem divergências, diferenças de visões, mas eu pedi para sair principalmente por questões pessoais. Eu percebi que eu prefiro trabalhar como um professor universitário do que como um gestor federal, E eu tinha ainda alguns problemas pessoais, como meu pai muito doente, enfim, eu tinha outras questões daquela época que me fizeram preferir sair do Ministério. A equipe do ministro Alexandre Padilha, na época em que eu estive, era uma equipe muito coesa, havia
reuniões semanais, toda segunda-feira, na hora do almoço, o ministro se reunia com seus secretários e havia um clima de trabalho também muito positivo. Quais foram os desafios principais do início da minha gestão? Havia a marca do governo Dilma, Brasil, um país sem pobreza, né? E havia a marca principal do Ministério da Saúde, que era priorizar o acesso. Então, como prioridade do ministro Alexandre Padilha, era o acesso com qualidade a uma assistência à saúde de qualidade. Então, claro que a minha gestão tinha que ser orientada por uma visão de um Brasil sem pobreza e por uma visão de um Ministério da Saúde em que o acesso à saúde de qualidade para todos os cidadãos fosse uma prioridade. Então, eu procurei alinhar a minha gestão à prioridade nacional e à prioridade do Ministério da Saúde. Naquele ano, houve uma situação que, na verdade, me deixou menos otimista do que eu era no começo. Que na verdade, é importante reconhecer que, apesar de ser um governo voltado para a área social, a saúde certamente não era uma prioridade do governo Dilma, e isso ficou evidente na votação da Emenda Constitucional 29, quando a bancada do governo votou contra a fixação de 10% da receita bruta para a saúde. Então, uma pessoa como eu, que sempre teve uma opção de vida de trabalhar no ensino, na pesquisa e na atenção à saúde públicas e de qualidade para todas, eu sou uma pessoa que não tem um consultório particular, eu sou um professor de clínica médica em tempo integral e dedicação exclusiva numa universidade pública, trabalhando num hospital público, Hospital das Clínicas, que é da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Eu sou do partido do SUS, na verdade. Eu me considero uma pessoa que estava lá para ajudar a construir o SUS. E ao ver a bancada do governo, que a gente esperava que votasse a favor da Emenda Constitucional 29, como todo o movimento de saúde apoiava votar contra, era um banho de água fria. Mas, enfim, foram estabelecidas algumas prioridades. A primeira prioridade está ligada muito com acesso ao serviço de saúde, era trabalhar realmente com a questão do provimento e fixação de profissionais em áreas vulneráveis, áreas de difícil acesso ou áreas de difícil provimento mesmo. Existem áreas de acesso fácil, mas difícil provimento de profissionais, como áreas vulneráveis, muitas áreas vulneráveis das periferias das grandes cidades, né? Então essa era uma questão importante, né? Havia e há uma pressão muito forte dos governadores, dos secretários estaduais de saúde, dos prefeitos, dos secretários municipais de saúde, através do CONAS e do CONASEMS, por mais profissionais de saúde, em especial por mais médicos. Então, eu sou médico, mas eu tenho uma visão de que a atenção à saúde é uma atenção de equipe. Então, eu tinha uma dificuldade inicial em pensar a questão só dos médicos, mas a grande reivindicação dos prefeitos e governadores era por médicos. E isso influenciava a presidente, que pressionava o ministro, né, que me pressionava para pensar essa questão como uma prioridade para o país. Então, talvez o primeiro evento que a gente montou na época foi justamente um seminário para discutir provimento e fixação de profissionais de saúde em áreas de difícil provimento e de difícil acesso. Mas eu como professor universitário, eu sempre queria dar um olhar mais científico para essa questão. E na época eu até comecei a trabalhar com professores aqui da USP que fizeram projeções, fizeram simulações, e depois que eu deixei o Ministério eu continuei trabalhando nessa área.
Até hoje eu trabalho pensando no fundo, sobre quantos médicos o Brasil precisa, se o Brasil precisa de mais médicos, quantos médicos ele precisaria mais, se há necessidade de formar mais médicos, quantos cursos de medicina deveria haver a mais e quantos alunos de medicina deveria haver a mais. E naquela época havia uma discussão intensa. De um lado, a maioria dos representantes das entidades médicas diziam que não faltavam médicos no Brasil, o que havia era uma distribuição iníqua. Regiões, áreas de difícil acesso, grandes e pequenas cidades, regiões diferentes do país, né, periferias e áreas centrais das regiões metropolitanas. E os gestores do outro lado dizendo: faltam médicos, precisamos abrir cursos de medicina para repor essa necessidade extremamente importante da sociedade. E eu fiz muitos estudos, alguns estudos na época, depois continuei fazendo, né? E na época eu já tinha uma convicção que me colocava talvez a meio caminho nessa discussão, porque os dados que a gente levantou na época e depois levantou com mais cuidado posteriormente mostravam que, sem dúvida, o Brasil tinha médicos insuficientes. Até hoje ele tem, né? O número de médicos por 1.000 habitantes no Brasil é inferior à média das Américas e muito inferior à média da União Europeia. Então faltam médicos no Brasil. Essa falta é agravada pela distribuição desigual. Mas mesmo que houvesse uma distribuição mais homogênea, continuariam faltando médicos. Mas, ao contrário do que foi a política posterior, não havia necessidade de expandir muito os cursos de medicina no Brasil. Na verdade, havia, né? Mas a gente trabalhava com a expansão de alguns milhares de vagas, principalmente nas instituições públicas de ensino superior, né? Mas pode parecer paradoxal, como é que um secretário de gestão do trabalho e da educação tem essa mensagem tão dúbia? Faltam médicos, mas não faltam vagas ou muitas vagas em cursos de medicina. É porque a expansão dos cursos de medicina já estava sendo feita, já tinha havido. E para haver uma repercussão na sociedade dos novos cursos de medicina, há necessidade de 10 a 20 anos. É mais demorado do que construir uma linha de metrô. E nenhum político quer fazer isso, esperar que a terceira geração colha os frutos das suas iniciativas, né? E é muito fácil entender isso, né? Se um curso de medicina com 100 vagas é aberto, ele só vai formar médicos 7 anos depois. E nesse 7º ano, só 100 médicos serão colocados à disposição da sociedade se todos que entraram se formarem, né? Então, para haver, por exemplo, 1.000 médicos de contribuição para a sociedade desse curso de medicina com 100 vagas, vai haver necessidade de 17 anos. É uma conta muito fácil de fazer. Então, mas o Brasil não podia esperar, né? Então havia muita pressão por essa expansão. Mas essa era uma questão importante de discussão. A outra questão importante, que claro que era importante na época e persiste até hoje, é a qualificação dos trabalhadores na saúde, que é um problema muito importante, né? Os agentes comunitários de saúde, os agentes de controle das endemias, os técnicos de raio-x, as pessoas que vão operar os mamógrafos, né? Os técnicos de enfermagem, né? São centenas de milhares, talvez milhões de trabalhadores que assumem um posto de trabalho sem terem aquela qualificação ideal para isso. Então, a necessidade de um treinamento em serviço, né? De um processo de treinamento, capacitação e depois educação permanente, né? Então, uma necessidade muito grande de reforçar as chamadas escolas técnicas do SUS, extremamente insuficientes para o tamanho do país, né? Mas esse é um problema gigantesco, né? Considerando a quantidade de trabalhadores que existem no Sistema Único de Saúde.
E com todos os problemas do duplo sistema, né, do SUS público e do chamado sistema complementar de saúde, que eu prefiro chamar de SUS público e SUS privado, porque tudo é o SUS, né? Então, da área complementar ou do SUS privado, pegar os trabalhadores que estavam sendo treinados no SUS público, por pagarem um salário melhor, e havia um fluxo de treinamento e esses trabalhadores mudavam para as áreas do Sistema Único de Saúde chamado do complementar, né? Então esse é um outro problema importante que a gente considerava como prioridade. Uma terceira prioridade é estabelecer um diálogo melhor com os trabalhadores da saúde e com todas as suas organizações. Então aquele ano de gestão foi um ano de tentar reativar ou dar um valor maior para a chamada Mesa Nacional de Negociação do SUS, que é uma iniciativa extremamente positiva, difícil, porque reúne as entidades de trabalhadores, desde as entidades de trabalhadores até as entidades representativas dos donos de hospitais privados, né? Mas é um espaço de diálogo importante e eu fazia questão não de abrir essas reuniões, eu fazia o possível para permanecer nas reuniões para ouvir o que as pessoas tinham a dizer, né? Então essa era uma outra prioridade. E uma quarta prioridade que eu lembro como importante é na formação médica, né? E eu acho que essa foi uma inovação grande no país naquele momento, entender que, apesar de não haver uma necessidade de uma expansão muito grande nos cursos de medicina, havia uma necessidade de uma expansão enorme nas vagas de residência médica, na especialização dos médicos, né? E muitos estudos mostrando a falta de uma quantidade enorme de especialistas no país, psiquiatras, oncologistas, radioterapeutas, nefrologistas, para dar só alguns exemplos, né? O Ministério da Saúde, na época, tinha decidido fazer talvez a maior encomenda de equipamentos de radioterapia da história da humanidade, colocar um monte de equipamentos em vários hospitais importantes no país para tratamento, para atenção a pacientes com câncer, e o cálculo que a gente fazia é que não iria haver radioterapeutas para trabalhar com esses equipamentos de radioterapia. Então a necessidade, por exemplo, de expandir muito as vagas de residência em radioterapia. Para dar um exemplo pequeno dessa questão, né? E então a ideia era expandir a residência médica até um momento em que todo aluno de medicina que se formasse tivesse uma vaga de residência médica. Isso era uma diferença muito grande entre a visão anterior, predominante na área de gestão da educação e da saúde, que considerava que o curso de medicina deveria e poderia ser terminal, ou seja, o médico formado em 6 anos deveria estar preparado para atender com qualidade a sociedade. E a minha visão era diferente. É que, apesar de que isso era importante, né, 2 ou 3 anos de atuação profissional sob supervisão, que é a residência médica, seria muito melhor para a sociedade. Então, valia a pena investir nessa área, né? É claro que as vagas de residência médica deveriam ser distribuídas de acordo com as necessidades regionais e as prioridades do Sistema Único de Saúde. Claro que uma predominância, por exemplo, de vagas de residência médica para medicina de família e comunidade, com a política importante do país, com a qual eu concordo plenamente, de expansão da atenção básica e tornar a atenção básica de qualidade como a porta de entrada principal e o local principal para resolver a maior parte dos problemas de saúde das pessoas, né? Agora, eu falei de expansão da residência médica e dessa discussão do provimento e fixação de profissionais.
mas eu sempre penso que, na verdade, apesar de eu ter dados de quantos médicos o Brasil precisa, de ter dados de quantos cursos de medicina o Brasil precisa, eu não sei quantos médicos o Brasil precisa. E pode parecer engraçado, né? A gente sabe quantos existem, quantos serão formados, discute se deve expandir ou não o número de cursos de medicina, mas eu não sei e ninguém sabe quantos médicos seriam ideais para o país. Por quê? Porque o SUS tem várias possibilidades e essas possibilidades estão em disputa. Então, quantos médicos o Brasil precisa? Depende. Se o trabalho na atenção básica, na atenção secundária, enfim, em toda a rede de atenção for em equipe, o Brasil precisa de menos médicos. Se o trabalho for centrado no médico, o Brasil precisa de mais médicos. Se a atenção à saúde for centrada em um médico de formação geral, um médico de família e comunidade, um clínico geral ou um pediatra geral, e que encaminhe para especialistas ou subespecialistas só quando houver necessidade, o Brasil precisa de menos médicos. Se o Brasil for um país em que continue a proliferar múltiplas especialidades e o cidadão possa marcar consulta com 5 especialistas ao mesmo tempo, o Brasil precisa de mais médicos. Então, esse cálculo depende de que SUS nós queremos. E eu acho que essa é uma questão que até hoje está em discussão, porque o futuro do SUS, infelizmente, ele está muito incerto em função das diferentes forças políticas que estão em disputa no nosso país. Né? Mas eu sempre pensei numa assistência à saúde que fosse baseada no trabalho em equipe. E aí eu volto à questão do provimento e fixação de profissionais. Né? A ideia ideal seria um provimento e fixação de uma equipe de saúde. Mas o que o país tinha mais dificuldade era o médico. Então havia sempre uma tensão. Vamos privilegiar só o médico, vamos trabalhar com a equipe, com pressões nos dois sentidos. A minha gestão nessa questão, ela acabou produzindo a primeira proposta nesse sentido, que foi o PROVAB, o Programa de Valorização da Atenção Básica, que foi instituído no final da minha gestão, mas foi gestado durante a minha gestão. O que foi o PROVAB? Foi a ideia de incentivar os médicos que tinham recém-formados a atuarem na atenção básica em áreas de difícil provimento ou difícil acesso, recebendo uma bolsa compensadora, e com algum tipo, com muita supervisão. Então a ideia é o médico que fosse trabalhar na atenção básica no município pequeno, ele iria trabalhar junto a uma equipe de saúde da família, mas ele receberia uma supervisão presencial ou à distância de profissionais ligados a uma universidade próxima. E, ao mesmo tempo, um outro incentivo que foi implantado na época e foi muito polêmico, ele recebia um bônus que valia para o seu exame de residência. Então, ele ia ficar 1 ou 2 anos nessa área. Em troca disso, ele receberia um bônus de 10% quando ele fosse fazer exame de residência médica para uma determinada especialidade. Né? Havia uma polêmica muito grande em relação ao bônus. Né? Eu era um defensor de que o bônus deveria ser opcional, a instituição que quisesse aderir deveria aderir, e a instituição que não quisesse aderir não deveria aderir. Como a decisão do ministro da Educação e do ministro da Saúde foi por um bônus obrigatório, né? Nós pagamos um preço de ter oposição de várias áreas e de várias instituições por causa disso. Né? Ao mesmo tempo, estava havendo um projeto importante por parte do ministro da Educação, o Fernando Haddad,
de implantação da IBSER, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E na implantação da IBSER, a opção tinha sido por adesão voluntária, né? Não por adesão obrigatória. As instituições iam aderindo voluntariamente e ganhavam uma série de vantagens em função dessa adesão. Quer dizer, as universidades federais poderiam aderir com seus hospitais universitários à IBSER ou não, né? Mas havia incentivos para isso acontecer. Mas no caso do Provab, a decisão não foi essa. Mas o Provab acabou sendo um sucesso, porque houve milhares de inscritos e eu acho que centenas de milhares de brasileiros acabaram sendo beneficiados por essa política, né? Depois a política evoluiu para mais médicos, né? Mas eu não estava mais presente na época, né? Quando a lei do Mais Médicos foi aprovada, que ela ampliou o Provab e depois ela progressivamente a ideia é que o programa Mais Médicos fosse substituindo o Provab. Mas o próprio nome é Mais Médicos, não é mais equipe de saúde, mais saúde, é Mais Médicos. Então tinha uma marca de que o que nós precisamos é de médicos, né? E isso com todos os problemas decorrentes de uma visão que privilegia o médico e não a equipe de saúde inteira, né? A Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação, na Saúde, ela foi valorizada pelo ministro na época, tanto que no orçamento do ano seguinte foi a secretaria que recebeu o maior aumento percentual de orçamento. E esse aumento ele foi principalmente de recursos para o Provab e de recursos para a expansão da residência médica, para mais bolsas de residência médica. E depois ele foi também para aumentar a formação profissional, que eram realmente as prioridades da época.